Olá para todos, meu nome é Francisco Menezes, professor de Direito Penal aqui no Supremo Concursos. Eu gostaria de falar um pouquinho com você sobre o concurso para o CFO, para o curso de formação de oficiais da Polícia Militar de Minas Gerais. Há pouco tempo antes desse vídeo, o edital foi lançado com cerca de 120 vagas, 108 para o sexo masculino e 12 para o sexo feminino. Olha, eu vou falar um pouquinho aqui sobre o concurso, sobre como o edital prevê que as provas serão realizadas e um pouquinho também sobre a matéria de direito penal. Olha, primeiro que o concurso terá duas fases, uma fase de prova de conhecimentos, objetiva e dissertativa, e uma segunda fase que consiste nas avaliações psicológicas, no teste de capacidade física, exame de saúde, toxicológico e também prova oral e prova de títulos. Não se preocupe tanto com a prova oral agora, apesar dela levar em consideração as matérias técnicas, leve em consideração que a fase realmente eliminatória de ampla concorrência será a primeira, a prova de conhecimentos. Olha, a prova objetiva testará você em cerca de 40 questões de múltipla escolha. 40, não é muito. Pelo contrário, boa parte dos concursos que exigem o diploma de bacharel em Direito, e este é um deles, normalmente avalia o candidato em 80 questões, como boa parte dos concursos para delegado de Polícia Civil, às vezes 70 questões, como delegado de Polícia de Minas Gerais, nas últimas provas, e boa parte dos concursos jurídicos possuem 100 questões, às vezes até 200 questões, quando elas são simplesmente de certo e errado. Esse concurso, 40, com 4 alternativas, A, B, C e D. E as matérias serão língua portuguesa, direito constitucional, direito penal militar, penal, processual penal militar, processual penal, administrativo e também um tema de legislação extravagante, legislação institucional. A prova objetiva vai ter cerca de 200 pontos, 5 pontos para cada questão, e a prova dissertativa vai ser uma redação. 30 linhas e, no mínimo, 120 palavras, com 100 pontos distribuídos em ortografia, morfossintaxe, pontuação e é claro, o conteúdo relevante. Olha, falando um pouquinho sobre a nossa área, sobre o direito penal, e eu gostaria de falar aqui um pouco sobre o que esperar dessa prova. Se você observar a prova passada, você pode perceber que é o tipo de concurso que valoriza muito a legislação seca. Principalmente conhecimentos acerca da natureza jurídica de alguns institutos e, infelizmente, muita legislação seca, como, por exemplo, quais são as causas de extinção da punibilidade, quais as diferenças entre a legítima defesa e o estado de necessidade, quais são as distinções entre as causas de extinção da ilicitude e as causas de extinção a causa de exclusão da ilicitude e as causas de exclusão da culpabilidade previstas no Código e, é claro, princípios penais fundamentais. Olha, o estudo para este certame deve levar em consideração esses fatores e, obviamente, deve ser um estudo que passa por muita legislação seca e a realização de muitas questões no estilo daquelas que fazem parte dos concursos públicos para analistas de tribunais de justiça estadual. Provas não muito profundas na cobrança do conhecimento jurídico, na cobrança das legislações, quase sempre leva em consideração a legislação seca e, obviamente, como são só 40 questões, passa quem tem um conhecimento mediano em todas as matérias. Não aquele aluno que sabe muito direito penal e direito penal militar, se você for muito mal em constitucional e administrativo, obviamente, suas chances são menores por conta
do baixo número de questões. Olha, o estudo do direito penal, e agora falando especificamente sobre o anexo P do edital, que fala sobre as matérias, o estudo de direito penal, na parte geral, passa por boa parte dos títulos do Código Penal. Princípios constitucionais do direito penal, lei penal no tempo, lei penal no espaço, interpretação da lei penal, infração penal e etc. Olha, se eu posso dar dicas de estudo nesse contexto, eu acredito que você que tem uma boa noção do direito penal, poderia relembrar esses conteúdos pelo seu resumo favorito, ou pela sua sinopse favorita, mas você que não tem um bom conteúdo, você que ainda vai começar o seu concurso, eu sugeriria que você começasse por um livro didático como o do Rogério Greco, curso de Direito Penal, e talvez que estudasse a parte especial, que também consta no edital, por um código comentado, talvez do próprio Rogério Greco, que escreve muito frequentemente para os indivíduos que seguem a carreira policial. E, senhores, falando um pouco especificamente sobre a matéria, olha, eu poderia dizer que dos princípios constitucionais do direito penal, os mais constantes em prova são o princípio da legalidade do artigo 5º, inciso 39, não há crime sem lei anterior que defina, nem pena sem prévia cominação legal. Quais são os desdobramentos deste princípio? A lei certa, a lei prévia, a lei escrita e a lei estrita. O princípio da individualização das penas e seu desdobramento para a fixação de penas com relação à lei dos crimes hediondos e à inconstitucionalidade que já foi declarada até mesmo do regime inicialmente fechado obrigatório. O princípio da pessoalidade das penas do artigo 5º 45, por exemplo, também é uma boa pedida de se estudar, uma vez que a pena não pode passar da pessoa ou do condenado, e podendo no máximo as obrigações de reparar o dano e o perdimento de bens serem transmitidos aos herdeiros nas forças da herança, são temas de princípios constitucionais do direito penal que quase sempre são ventilados em prova. Além disso, a lei penal no tempo, a retroatividade e a ultratividade da lei penal, as causas de exclusão da ilicitude, de extinção da punibilidade cobradas na prova passada. Olha, todos esses pontos são todos esses pontos são de provável cobrança, e eu reforçaria os estudos não só na matéria principiológica, como também naquela da teoria do delito. E eu acredito que dos crimes em espécie, os mais prováveis são dos crimes contra o patrimônio, tópico 15 do edital, o estudo do furto, do roubo, da receptação, de questões como qual é o momento de consumação do furto, de questões como quais são as diferenças entre o roubo próprio e o roubo impróprio, de tópicos como quando se consuma extorsão mediante sequestro, qual é a diferença entre o sequestro relâmpago, o roubo majorado pela restrição da liberdade da vítima e a extorsão mediante sequestro. A receptação, qual é a diferença, e já fazendo um gancho nos crimes contra a administração pública, qual é a diferença entre receptação e favorecimento real e favorecimento pessoal? Por fim, eu acredito que os crimes contra a administração pública são também extremamente prováveis. Caiu na prova passada, cai com muita frequência em praticamente todas as espécies de concursos jurídicos. E justamente por isso, saber bem as diferenças entre a corrupção passiva e a corrupção ativa, entre o peculato apropriação e o peculato desvio, entre
a concussão e o próprio crime de corrupção passiva, entre corrupção passiva privilegiada e prevaricação, entre advocacia administrativa e tráfico de influências. Todas essas questões são de extrema pertinência para a prova, e eu acredito que é muito provável que algumas questões saiam deste contexto. Ok? Senhores, é claro que aqui no Supremo nós teremos um curso preparatório. Eu serei o professor de Direito Penal. Nós teremos uma carga horária satisfatória, tanto na parte geral quanto na parte especial, para rever os principais temas que podem surgir e, obviamente, dar dicas de estudos e rever de maneira voltada para a sua prova todos os principais temas baseados em provas passadas e, é claro, baseadas nas provas de concurso público que normalmente são feitas no âmbito dos concursos para oficiais da Polícia Militar. Senhores, eu convido, portanto, a todos para o nosso curso. Espero que você o aproveite, espero que você seja aprovado na Polícia Militar de Minas. Até a primeira aula.